Ele deu a luz. Sem camiseta e tudo. Outro dia teve uma live dessa da mulher do cara do Pochá. Do Pochá. De toalha saiu do banho. Bob, já estamos no ar. Maravilha. Bob, eu sou Júlio Poli, sou presidente da Pública, você vai estar conversando com diretores da Pública, o Hugo é vice-presidente da Pública, a Silvia secretária-geral da Pública. A Pública é uma central de servidores que no dia 10 de agosto agora vai completar 10 anos. Uma central formada pela diferença que tem entre o trabalhador como trabalhador da iniciativa privada, mas uma diferença enorme em relação ao trabalho que faz, em relação ao servir o público sem buscar o lucro, na verdade, né? Então, trabalhar aquilo que é direito do cidadão na Constituição. Bob, acho que o mundo te conhece, você é um jornalista que passou, cofundador aí da Carta Capital, né? Esteve, acho que na Veja também, esteve em diversos jornais, no exterior também. Eu vou fazer o primeiro, não questionamento, a primeira colocação para que você nos fale um pouquinho do Brasil. E você com certeza, como eu, deve ter participado das manifestações para o voto direto. Aquele 1 milhão de pessoas na Praça da Sé, eu estava lá, não sei se você estava. Bem, toda aquela movimentação para voto direto acabou sendo uma eleição indireta de presidente da República pelo Congresso. Eleito Tancredo Neves, que acabou não assumindo. Foi para o Sarney, vice-presidente do Tancredo. Depois veio o Collor, que acabou tendo impeachment, outra vez foi para o Itamar como vice-presidente. Passamos FHC, 8 anos, Lula, Dilma, outra vez impeachment, outra vez foi para o vice Temer. Agora temos Bolsonaro, que tem como vice um militar e que traz uma grande preocupação até para o pessoal que está trabalhando fora Bolsonaro. O medo de fora Bolsonaro e de ficar na mão dos militares. Como é que você vê o Brasil nesse momento, depois de toda essa história, Bob? Bem, caros da Pública, Hugo, Rose, Silva, todos vocês, um abraço, prazer estar aqui conversando. Na verdade, eu não acho que vai cair na mão dos militares, porque na prática já caiu. Mas tá. No fim de semana saiu uma reportagem, acho que foi no Poder 360, já são 8.750 militares empregados no governo. No Palácio só tem ministro militar. O presidente da República, na origem, um militar. Foi praticamente tocado para fora, mas um militar. Quem está na Casa Civil, o general Braga, foi interventor no Rio de Janeiro, que sabe tudo, obviamente, que tinha não só a inteligência da Polícia do Rio de Janeiro, mas das Forças Armadas trabalhando naquela intervenção. Então ele sabe perfeitamente o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que acontece no Rio de Janeiro, quais são as ligações entre milícias e poder político. Então, se sabe e está no Palácio, por algum motivo está no Palácio. Portanto, os militares, na prática, têm um poder real, que é o poder da informação de tudo que está acontecendo. Talvez não seja conveniente para eles estar lá sentado na cadeira, porque você vê só o fato do Pazuello estar não estando na saúde, o que já está custando nos últimos tempos, do ponto de vista de crítica, né? Como é que eu vejo o país hoje? Com a matéria da revista Época do fim de semana, da Juliana Dalpivo e do Chico Otávio, se sabe que os Bolsonaro, que tem uma imobiliária, que tem 51 imóveis, que 51 imóveis é imobiliária, né? E não acontece nada. Aí, como bem escreveu o Henrique Fontana, né? Um filho do Bolsonaro tem 37 imóveis, o outro, a ex-mulher, tem 14, e o preso foi o único que não tinha um imóvel, mas foi como se tivesse for Lula. Quer dizer, como é que a gente vai enxergar um país que fez o barulho que fez, derrubou o presidente, discutiu corrupção, tudo aquilo, e
Está engolindo isso tudo aí, cara, como se ninguém estivesse enxergando o que está acontecendo. É de uma obviedade o que está acontecendo. O que estão fazendo as pessoas no fim de semana, ou as pessoas, o chamado núcleo duro do bolsonarismo, aplaudindo uma embalagem de cloroquina? Quer dizer, onde é que não? O que a gente está vivendo é tão absolutamente absurdo, e como o pior de tudo é que, como nós somos voltados para o nosso umbigo, o Brasil sempre olhou muito para si mesmo, não olhou para os seus vizinhos nem para o mundo, as pessoas não percebem o custo brutal que isso tem e que vai ter custo de dinheiro. O custo de imagem do país se derretendo e assistindo a isso no médio e longo prazo é gigantesco. Os americanos ganharam, o Império Americano tomou conta de boa parte do mundo no século XX com o poder das armas do dólar, mas também com a imagem, Hollywood, o jazz, o blues, o rock and roll, a cultura pop. Então, o chamado soft power é muito importante. O país do Brasil, a verdade é que se deu via futebol e música, mas não importa de que forma foi, construiu uma imagem de simpatia no mundo. Quem viaja, quem acompanha a Copa do Mundo, quem acompanha, sabe disso. Isso está sendo destruído. Pode ser um país de idiotas, cara. Isso tem um custo brutal, independente do custo agora de 13% de desemprego, algumas cidades como Salvador ou estados como a Bahia, 14% de desemprego, estimados de 6 a 10% de queda do PIB, tem um outro custo não mensurável, que é o custo da imagem de um país dentro do concerto das nações do mundo, cara, se isolando de tudo. O Brasil não tem mais a capacidade de mediar, que era a capacidade natural de mediar conflitos no seu território, que é a América do Sul, a América Latina. Perdeu essa capacidade, porque foi comprar briga com a Venezuela, briga com a Argentina, não tem capacidade de nada, é um país voltado para si mesmo. O custo disso é imensurável. Não sei como nós vamos sair disso. Até porque para a gente sair disso, quando se a vacina chegar, tal, teria que ter uma concertação de projetos municipais, estaduais e federais. Não vejo a menor possibilidade disso acontecer. Nós estamos indo aos trancos e barrancos. Quem disser que sabe para onde, não sabe. Antes de passar para os colegas, mais uma questão que eu gostaria de ouvir de você, Bob. Nós falamos muito mal do Congresso passado, um Congresso que a gente considerava, inclusive, ilegítimo, um Congresso que era terrível. E quando veio a história de que estávamos mudando 50% dos congressistas, tinha em algumas cabeças uma pequena esperança. Não mudou nada, né, Bob? Porque o problema nosso não é só o executivo, nós temos um Congresso que não está nem aí com a situação brasileira, e, inclusive, nós podemos falar que nós temos também um judiciário inseguro, totalmente inseguro e deixando a própria justiça insegura, não é? Nós temos, na verdade, um presidente, o Congresso, que nós elegemos. Nós, que eu digo, o país. Ainda que não seja a maioria, e não foi a maioria do ponto de vista do total, porque foi a maioria dos votos, mas no total, o Congresso que está lá é o Congresso que as pessoas votaram para estar lá. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que aprender é aprender a votar, ou prestar atenção em quem está votando, porque depois não dá para ficar reclamando. Mas eu diria que, diante do desgoverno tamanho, o Congresso até que está, de alguma forma, parecendo menos pior do que na real é, porque tamanha é a bagunça que o Rodrigo Maia, que tem evidentemente o seu projeto de poder, está ali segurando a peteca dentro do possível, tal. E o judiciário, eu diria que hoje, o judiciário, estou me referindo ao Supremo Tribunal, é hoje a última linha de defesa. Até que o Celso de Mello tome, se aposente em, acho que é 6 de novembro, a última linha de defesa no momento, e tem sido, é o Supremo. Não fosse o Supremo, não teria inquérito fake news, o inquérito do Flávio Bolsonaro já teria empacado e não teria andado. Agora, isso é uma disputa de poder, evidentemente, né? É uma disputa de poder que tem a ver com narrativa, com tudo mais. É um processo em andamento. Por exemplo, eu acho que o Flávio Bolsonaro, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, já tem 48 pedidos
de impeachment. Me lembro que a Dilma chegou a 62 ou 63, até se dar o impeachment, né? Isso tudo depende do meio ambiente, depende das coisas, como vão andar, depende da economia. Agora, o inacreditável é que nós tenhamos o mais grave de tudo, disparado o mais grave, que nós já naturalizamos, infelizmente, é que já tem 80 mil mortos. Isso na conta oficial. 80 mil mortos é um absurdo. Isso é um genocídio. Só que as pessoas já se acostumaram, estão na rua, tal, entendeu? É uma coisa absolutamente louca. Então, a responsabilidade, e aí não é questão de perseguição, não, a responsabilidade do líder, queiram ou não, do país nisso, que é um presidente da República, é decisiva. Se um presidente da República diz que é uma gripezinha, que é um resfriadinho, que não use máscara, que vai para o meio da multidão, isso não existe, cara. Tanto é que o Brasil, os Estados Unidos, não por acaso, são campeão e vice-campeão mundial de mortos na pandemia. Não é obra do acaso, é porque as lideranças falharam no seu papel de líderes. Estabeleceu-se a chamada zona, cada um pensa de um jeito, cada um... E como tem uma estratégia muito clara do Bolsonaro, ele apostou na morte. O que significa isso? Ele sabia que o governo não tinha capacidade, não teria capacidade de ser governo, de fazer chegar um empréstimo para a empresa que tem que chegar, onde tem que chegar, para a pessoa que tem que chegar, e que com isso, com 30, 40 dias, as pessoas teriam que ir para as ruas, as pessoas que pouco ou nada têm, porque tem que ir para as ruas, porque tem que sobreviver. O que ele faz? Ele aposta nisso com a pressão que se daria sobre governos e prefeitos. Se deu, se acovardaram muitos deles, a boiada está solta na rua e nós estamos vendo as pessoas indo para a rua e os governos abrindo no pico da pandemia. Nós estamos tendo uma média de mortes de 1.050 mortes por dia e é como se não estivesse acontecendo. Isso é profundamente assustador. Eu encontrei no fim de semana uma pessoa aqui do meu prédio, duas, sem máscara, saindo, e eles que é o discurso, a narrativa, né? É um outro planeta que eles vivem, né? Eles dizem, não tem 80 mil mortes. 80 mil é o número de mortes geral, é que eles estão contando tudo somado. E as pessoas acreditam nisso, cara. É inacreditável. Nós estamos vivendo uma coisa que parece um conto, né? Um conto do realismo fantástico, ou Kafka, é uma coisa assim inexplicável quase, viu? Assustador. Silvia... Então, nesse ambiente, Cosi, nesse ambiente, discutir a qualidade das coisas é a qualidade que nós estabelecemos. A qualidade que foi estabelecida foi a qualidade estabelecida por um discurso dos últimos anos, que eu tive em algumas palestras com o Hugo, lá em Brasília e em Belo Horizonte, e nós discutimos aquilo naquela época. Como você escolhe um pedaço do sistema político partidário empresarial que estava, obviamente, contaminado. Você escolhe um pedaço para dizer que aquilo ali está podre e você faz de conta que não está vendo os outros. Quando ficar claro que está tudo podre, você vai ter o quê? A corrida para a escuridão. As pessoas vão ter apatia, desesperança, anomia e vão correr para a escuridão. Isso, infelizmente, era previsível. O que aconteceu? O país caminhou para a escuridão. Nós estamos na escuridão. Silvia? Oi, boa noite. Começando aí sobre a apatia, isso é uma coisa que me dá... Eu nem sei dizer o que é que eu sinto diante de assistir toda essa apatia do povo brasileiro diante disso. Se tem, em 2018, 2019, se tinha por dia 273 mortes por doenças cerebrovasculares. E, em média, 255 de mortes dia por infarto do miocárdio. Somando as duas, dá 528. Isso ainda é inferior ao que a Covid vem matando por dia oficialmente, porque tem aqueles números que a gente não tem acesso. Isso me causa um sentimento de impotência muito grande, e isso tem tirado a capacidade das pessoas de reagir, a capacidade de sonhar, levando à apatia. Isso, de fato, é uma coisa muito triste de se retratar. No tocante ao Congresso e ao nosso presidente, eu entendo que o Congresso é o reflexo do que é a nossa sociedade. A podridão que está lá é a podridão que está cá. Afinal de contas, nós os colocamos lá.
E se fala muito na mudança, na renovação do Congresso, não teve renovação, porque os novos são filhos das raposas antigas, são irmãos, são esposas. Então, de fato, a renovação da veia política, ela não só não aconteceu, como ela se tornou ainda mais antissocial. Antissocial, eu falo, no sentido de não respeitar as conquistas do social, os direitos do cidadão mais simples, do cidadão que o Estado abandonou. Mas a minha pergunta é diferente. Você que é um cara que acompanhou milhões de eleições no Brasil, fora do Brasil, como você vê esse resultado da nossa eleição? Porque eu te juro que até agora eu ainda estou naquela de querer uma explicação para tudo isso que eu estou vivendo. Bem, vamos lá. Essa é uma pergunta para um livro que eu. Ó, só queria dizer o seguinte: tem aparecido perguntas aqui para mim na tela que eu não tenho como responder do Causolar e Marco agora. Então, porque eu estou respondendo a vocês. Então, depois vocês me dizem como a gente faz isso aí, tá? Tranquilo. Causolar e Marco, tá? Mas eu não vou conseguir te responder agora, que eu estou respondendo a Silvia, tá, Causolar? Então, vamos lá. Como é que a gente chegou a isso? Eu acho que é um processo. Para a gente estabelecer bem, primeiro, que tem as origens, né? É chato falar de origem essa hora, mas para a gente entender quem nós somos, nós temos que entender de onde viemos e como chegamos. Se 2/3 da nossa história teve escravo com Casa Grande e Senzala, que são 350, ou, como prefere o Silvio Almeida, 380 anos, em 520 anos, você ter 380 anos de escravidão, e acabar assim, ó, acabou, viu? Tá valendo, se vira aí. Isso ajuda a explicar a cultura do cidadão que mora aqui, que acha que pode sair sem máscara na cara do porteiro, do vizinho. Dane-se, pode trazer 10 operários para fazer uma obra em casa sem máscara e não está nem aí. Então, a cultura nós chegamos aqui porque nós somos quem nós somos e como viemos. O que é a nossa desigualdade, se não um retrato disso? Hoje, não sei se ainda está entre as 10, mas não sei em que classificação está. E nós convivemos com isso muito tranquilamente. Só agora, nessas pesquisas, depois que não conseguiram distribuir o dinheiro, é que começaram a chamar de invisíveis, o que é absolutamente visível, que são as pessoas puxando carroça nas ruas, aqui em São Paulo, no bairro que deve ter um dos maiores PIBs do país, que é Higienópolis. As pessoas dormindo nas ruas, pelo país inteiro. Eu andei pelo país antes da Covid, em tudo quanto é lugar, as praças, as pessoas dormindo debaixo das marquises, nas calçadas. Isso é o que nós somos. Com 6 pessoas tendo uma fortuna igual a 100 milhões de pessoas, com 70 milhões 55 milhões de pobres, 15 milhões de miseráveis, e a gente não nota, chama os caras de invisíveis. Mas como invisíveis? 70 milhões de pessoas é invisível aonde? É mais do que o Reino Unido, é a Argentina quase junta com o Chile, sei lá, 7 vezes Portugal. Então, nós somos isso. O que a pandemia está fazendo é para quem consegue enxergar alguma coisa, não para os que já enxergam, mas mesmo para os que não enxergam, está se chegando a ver que tem alguma coisa muito fora do lugar. Nós somos um país assim. Você está lá, 8.750 militares do governo, só tem militar no palácio, nós estamos discutindo aqui, será que os militares vão tomar o poder? Os militares são o poder, de uma forma diferente, mas eles são o poder. E tomaram, como chegamos, vi uma narrativa que começa, para a gente agora chegar no contemporâneo, no agora, que começa com o mensalão, ali começa a construção de um discurso, ali começa, e eu não estou discutindo os fatos existiram, chame-se Caixa 2 ou chame-se mensalão, e na verdade começa no dia 19 de junho, no dia que estava se escolhendo o Zé Alencar como vice, uma reunião na casa do apartamento do deputado Paulo Rocha, o Patrus Ananias esperando para saber se ele seria o vice, não, ele seria o vice se não fosse o Zé Alencar, que era o último dia, e ali acertou-se o pagamento de 10 milhões, depois de uma longa reunião com todos presentes, para o partido do Valdemar da Costa Neto, que é o tal, depois chamaria de mensalão. Valdemar da Costa Neto, que agora
integra de novo o governo, depois de prisão, condenação e tudo mais. Então, o que aconteceu da Dilma para cá? Um massacre midiático sobre corrupção, Em que lugares esses telejornais, toda noite a gente ouvia os telejornais, não é isso? Lembra? A eleição do Haddad, por exemplo, eu não sei como foi possível se dar, porque a eleição do Haddad se deu 4 dias ou 3 dias depois de acabar o julgamento do mensalão do Supremo Tribunal, da primeira fase, com um telejornal de 19 minutos e meio, a 3 dias da eleição, uma cobertura de 3 meses diariamente na televisão, nas rádios, um massacre. Isso, em relação ao único segmento da política, isso é uma construção, e com erros que foram cometidos. Eleição de 2010, por exemplo, quando lá em Nova Iguaçu, a Mônica Serra, junto com o Índio da Costa, fala alguma coisa sobre aborto, lembra que teve uma coisa de um discurso do aborto? As pesquisas mostraram ali a Dilma desabando. Logo em seguida veio o caso da Lenice Guerra. Aquilo foi interrompido quando? Foi interrompido quando alunas, 2 de 9 ex-alunas da Mônica Serra na Unicamp, falaram que ela, numa aula de dramatização na Unicamp, na escola de dança, contou sobre um aborto que ela e o Serra tinham feito depois que chegaram do Chile e tal. Aí as pesquisas mostram o Serra desabando. Você já tinha um discurso moral que vinha vindo ali, já tinha uma coisa moral neopentecostal caminhando. O Estado permitindo. Se você ligar a TV aberta, quem só tem TV aberta é assustador. Só tem discurso religioso o dia inteiro e basicamente das mesmas denominações. Isso é a construção de uma narrativa. Daí vem as bancadas da Bíblia, como as bancadas da bala, vem do quê? Dos horários do terror sendo ocupados na rádio e televisão por aqueles caras que falam o dia inteiro de violência, os coronéis. Então, o Estado, dono dos meios de comunicação, assistiu impotente à imposição de uma narrativa. Pior, no parlamento, em 2013, entregaram para um pilantra como aquele Marco Feliciano o púlpito do discurso moral, a Comissão de Direitos Humanos. Ali eles conseguiram o púlpito para unificar o discurso moral. Até chegarmos à política, o que você teve foi Frota, tinha museu, era tudo moral, corrupção moral. Os pilantras do MBL, que agora estão sendo investigados, porque usaram o Google para fazer dinheiro. E a grande mídia foi sócia disso. Para encerrar essa parte, toda noite a gente ficava ouvindo aqueles discursos, né? Quem são os afiliados, os sócios das emissoras que veiculavam diariamente ataques e pontificação à corrupção? Quem apareceu nas televisões falando de corrupção? Álvaro Dias, Gedel Vieira Lima, Agripino Maia, Moreira Franco, Padilha. Pô, essa piada, né? E quem eram as televisões? Pará, Jader Barbalho, Henrique Eduardo Alves e Agripino Maia, Rio Grande do Norte, Sarney no Maranhão, Collor em Alagoas, aí Queiroz Galvão, Tasso de um lado e outro do outro, Coelho em Pernambuco, ACM na Bahia, Albano Franco, João Alves em Sergipe, e assim país afora. 4 mil e poucas emissoras comunitárias no país. Emissora comunitária não pode ter salário, não pode ter publicidade. O que acontece? A pessoa que vai fazer o horário, ela leva o patrocinador. Quem vocês imaginam que está ocupando boa parte? Evangélicos, pastores, polícia. É isso. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora? Discutindo uma outra narrativa ou uma contranarrativa. Chegamos a isso porque teve uma narrativa que levou a isso. Aqueles helicópteros, domingo de manhã, 7 da manhã em São Paulo, atiçando as multidões, transmitindo ao vivo para ir para as passeatas, com a Lava Jato na véspera e depois soltando coercitiva, fita do Lula com a Dilma. Isso. Como é que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo agora? Estamos nos comunicando para as pessoas depois verem e discutirem o que nós estamos falando, né? Isso não se dá em rede nacional. O Brasil não discute nem futebol em rede nacional. Não tem nenhum programa de futebol que seja numa rede inteira para o país assistindo a hora. Imagine política. As pessoas estão se alimentando, como esses caras aí, pelas redes. O bolsonistão, que diz que os 80 mil mortos é tudo morto. Não, imagina, não está morrendo ninguém e tal. Isso.
Então, são muitos os fatores, mas o que eu estou dizendo, tem nexo ou não tem nexo? Como é que nós chegamos aqui? Nos informamos como para chegar até aqui, a grande massa? Salvo quem tem condição, por um motivo ou outro, de ser bem informado ou de ler mais e saber mais do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Esses são os meios dominados por essas pessoas, gente. Chegamos aqui com a construção de uma narrativa que é essa, que agora começa a desmontar em parte, porque os fatos estão desmontando. Junto com a banalização da morte, né? Isso, mas mesmo a banalização da morte, tragicamente, é parte. O fato de existir a banalização da morte é parte disso. Porque como é que alguém banaliza a morte? Quer dizer, nós estamos banalizando 80 mil famílias. Exatamente. Mas nós estamos assim, não, enquanto não for do meu, vamos levando. Hugo. Bob, bom, antes de fazer a pergunta, eu quero recomendar a todos que estão nos assistindo que se inscrevam no canal do YouTube do Bob Fernandes, que eu vou contar, porque Sua voz ficou baixa agora. Ficou baixa? É. Melhorou? Melhorou. Tá bom. Então, se inscrevam no canal Bob Fernandes. Existem várias reportagens, vocês vão adorar. E eu quero complementar antes algumas coisas que o Gozzi falou, porque o Gozzi não falou que você foi um dos fundadores da Carta Capital, foi redator-chefe, foi editor. Falou? Só que, além disso, o Bob foi subeditor de uma revista chamada Status, que nela escrevia ninguém menos que Zé Saramago. E além disso, cobriu... Era uma revista de poetas. Paulo Francis, Zé Saramago, Wagner Carelli. Eram 5, 6 pessoas, na verdade. A Bárbara Ganser também estava ou não? Bárbara Ganser, Fernando Paiva. Isso. E Osmar Freitas, que está em Nova York agora como correspondente. Isso. E aqui, o Bob... Baixou de novo. Espera aí, deixa eu ver o que é isso que está acontecendo aqui. É emoção. Não sei o que é. É emoção de ter o Bob entre nós. Vai lá. Continua baixo? Não, tá Mas bom. eu quero falar, eu quero dizer que você foi uma voz solitária na TV aberta por muito tempo. Eu te trouxe aqui, você veio aqui em Minas Gerais, no dia do golpe, eu não sei se você está lembrado, no dia do aniversário do golpe, dia 31 de março de 2016, onde estava assim, o auge da Lava Jato. E lá, nesse dia você disse, eu não me esqueço, e eu vi que o Rudney está aí, o Rudney acompanhou também, teve a oportunidade de acompanhar, você disse que os computadores da Lava Jato eram monotemáticos. Bom, isso em 2016, no auge, quando todos endeusavam a Lava Jato. Você, em 2013, você disse que o Bolsonaro era a semente do fascismo, onde ninguém nunca havia ouvido falar no Bolsonaro. 14 de março, eu fiz aquilo em homenagem ao meu pai e ao Glauber Rocha, que nasceram no mesmo dia. Bolsonaro é uma semente do fascismo. Porque eu tinha, para mim... Bem, depois a gente fala. Então, onde é que eu vou chegar? E você, nessas coberturas que você fez, das 7 campanhas que a Silvia citou, no Brasil, Clinton e Bush nos Estados Unidos, e aqui, porque na verdade é uma demonstração, as pessoas deixaram aflorar o fascismo que há dentro delas, porque alguns fascistas, Bob, eu sempre digo, nem sabem que são fascistas, né? Mas aí, porque eles nem leram o que é o fascismo, porque se eles lessem, eles veriam que estariam enquadrados lá dentro. Mas eu queria que você fizesse até um paralelo de onde você tirou, primeiro, essa previsão que ficou famosa no Facebook, no YouTube, do Bolsonaro semente do fascismo, e em que momento você detectou que os PCs, os computadores da Lava Jato, eram monotemáticos, e você fez as duas previsões, tanto que a Lava Jato, ela estava direcionada para um projeto de poder. Eu estou falando isso, gente, porque ele fez isso aqui dia 31 de março de 2016, e aqui em Belo Horizonte. E essa do Bolsonaro, essa previsão do Bolsonaro, onde ninguém nem conhecia o Bolsonaro.
Bem, vamos lá. Primeiro, jornalista, se a gente vai cobrir esses meios, você tem que ter duas coisas, pelo menos. Uma, informação do que está acontecendo. Às vezes, uma pequena informação já sinaliza o que virá. E depois, você tem que, compreendendo o universo que você trabalha, o país que você vive, onde é que você vai chegar. Não é questão de previsão, na verdade, é uma questão de, digamos, antecipação de algo que estava a caminho. Tem uma outra, acho que é 5 ou 6 de novembro de 2012, que diz, se as pessoas usarem essas palavras, encontrarão lá, TV Gazeta, Bob Fernandes, no Supremo já se sabe, o alvo é Lula, de 2012. E você vê como a construção não é uma coisa difícil de se ter. Há 3 dias da explosão das ruas de junho de 2013, também tem lá seguintes palavras. Quando não se tem o debate ideológico às claras, o que se tem é escuridão. E em março, quando o Marco Feliciano foi para a Comissão de Direitos Humanos, tem um longo comentário sobre isso. Olha, o PT está se afastando das suas bases tradicionais. O PSDB nasceu num partido de classes médias, de profissionais liberais, etc. O PT de sindicatos, bases profissionais, movimentos sociais. Esse esgarçamento, esse afastamento que permite o Marco Feliciano, em troca de uma comissão, que não me lembro se era Direitos Humanos ou Economia, ocupar... Direitos Humanos. Era Direitos Humanos. Direitos Humanos, eu não sei se foi em troca de Economia ou de Constituição e Justiça, a Economia. Direitos Humanos, eu não sei qual foi a troca. Isso levaria estava acontecendo a inexistência do debate às claras, isso junto. Como é que eu podia dizer que o computador... Quem é que não sabe, mesmo que eu não tivesse informação específica, quem é que acompanha a eleição no Brasil e que não sabe que todas as grandes eleições, já até então, agora são outras as fórmulas, tinham caixa 2. Todas grandes eleições sem... Quem é que não sabe disso? Se você sabe, e se os caras estão com os computadores das grandes empreiteiras do país, ora, se eles estão com os computadores, está tudo lá. Se você está escolhendo dizer que o fulano, que o Gozzi é um pilantra, e não está dizendo que o Hugo, o Bob e a Silva não são, em algum momento, mesmo que seja por acidente, tipo, encontrar um papel na casa de um jornalista, encontrar um papel na casa da secretária, ou apareceu o Heriberto, motorista, sempre vai ter um motorista, uma secretária, alguém lá no meio, aquilo vai inescapavelmente aparecer, ou o telegrama usado pelos procuradores e o juiz, em algum momento essas coisas vão aparecer. Quando aparecer, que as pessoas perceberem que estavam sendo enganadas, pelo menos uma parte delas, não o núcleo duro de miolo mole, mas as pessoas, quando perceberem de boa vontade que foram, que acreditavam que estavam combatendo, quando elas perceberem, elas terão desesperança, quando não desespero, apatia, anomia, e correrão alguns, um pedaço para onde? Para a escuridão. O que foi eleição? Quanto é que teve de voto nulo e voto branco? Uma tonelada de voto, não me lembro bem agora, foi uma coisa bárbara. E as pessoas escolheram o seguinte, olha, esse aqui está queimado, aquele outro que dizia que foi para a rua, o PSDB é um bando de pilantra, então vamos nesse maluco e vai ver o que dá. Deu. Tá aí. E se não fosse esse, seria outro. Aí ia ter um partido novo, a coisa mais velha do mundo, o cara diz que é novo. Quer dizer, é tudo, cara. Por quê? Porque a autodestruição da política foi acompanhada por uma magnificação absurda de erros da política e, pior, localizando no único ponto. Isso foi a construção da narrativa e desmoralizou a política, como se houvesse saída fora da política. Não há saída fora da política. Ou se reconstrói a política, ou nós estamos no brejo, não tem saída, está aí. Os militares, que militares, cara? Está todo mundo lá mordendo o seu. Está todo mundo pegando um empreguinho lá que se vire. Quer dizer, porque o cara botou um cap, um coturno e uma farda, ele é diferente, não é nada. As pessoas estão começando a perceber isso agora, no meio de uma crise como essa, com 80 mil mortos e um bate-cabeça lá. Então não é questão de previsão, é de... Tem uma coisa do jornalismo que me incomoda muitas vezes, é o seguinte, quando eu cheguei a Brasília, era muito...
ainda é muito assim, o seguinte, alguém precisa dizer que aquela parede é branca. Ora, se eu estou vendo que a parede é branca, eu vou dizer a parede é branca. Se depois eu tiver daltônico, alguém vai me dizer, você está daltônica, ela era de outra cor. A gente tem que fazer o seguinte, se eu sei, se eu acompanhei, se eu vi, eu digo. Ah, mas vai custar um emprego. Bem, isso aí é uma outra conversa. Vai ter que dizer. Como é que é possível que entre a queda da Dilma e a ascensão definitiva do Temer, foram uns 2 meses ali, mais ou menos, né? Vocês se lembram mais ou menos, né? Durante todo o tempo, todos os dias nos telejornais, as pessoas ouviam pontificando sobre corrupção alguns dos maiores pilantras do Brasil, sem perguntar, mas meu amigo, você por acaso não é aquele que levou um cofre para casa? Você não matou a mãe, sei lá o quê, entendeu? Quer dizer, esse jornalismo apócrifo que não pergunta, que faz de conta que agora não é hora disso, esse é um problema. Porque se você está entrevistando o Gedel, falando, Gedel, mas o Antônio Carlos Magalhães disse que você isso, aquilo, e você disse que aquilo outro. Não, você só agora não. A hora é hora da gente derrubar aqui, então a gente guarda isso para depois. Agora está aí um monte de gente aí fazendo profissão de fé na democracia, na liberdade. Ah, dá licença, né, velho? Sabemos muito bem o que fizeram nos verões passados, ou como disse agora o Gilmar há pouco, inclusive ele também, sabemos o que todos fizeram no sábado à noite, inclusive o Gilmar. Ô Bob, você acompanhou, você cobriu, foi Covas, né? Em 89? Na Constituinte. Na Constituinte eu acompanhei, eu fui escalado para cobrir o líder da Constituinte, que acabou sendo Covas, que ganhou no Gogó, dentro do PMDB, na reunião. O Ulisses queria o Silveira, ex-governador que já morreu de Santa Catarina, e o Covas ganhou dentro da bancada do PMDB, ele ganhou no voto e ficou líder. Então a minha tarefa ali era cobrir o líder da Constituinte, o cara cobria onde desaguava tudo, né? Não, mas eu vou fazer uma perguntinha simples para você. Existe muita diferença entre o que pensava Covas e o que pensa Serra? Não só diferença no que pensa, mas diferença na atitude. Diferença na coisa que se chama, não no sentido pejorativo, mas no sentido exato, caráter. O Covas é um cara que você podia discordar dele, os parceiros discordavam, mas sabia qual era o caminho que ele ia curtir. Ele me disse, tem uma história, aqui, como isso é uma conversa, vamos lá, tem uma história do Covas, às vésperas da eleição de 89, como de 89 eu dirigia a Isto É em Brasília, e como eu tinha feito a cobertura da Constituinte toda, eu conhecia aquela tropa toda ali, principalmente do PSDB, que nasce do racha do PMDB dentro da Constituinte, na reta final, um ficou acompanhando o Covas, outro acompanhando o Collor, o outro o Brizola, o outro ali, né? E ele me disse, teve um debate no SBT, que foi o último debate, acho que uns 10 dias antes da eleição, tal, um pouco mais. A gente foi jantar, Dona Lila, que era a mulher dele, eu, não sei se a filha dele foi, no Maxud Plaza. Ele falou assim, ele era jogador de xadrez, né? Ele disse assim, sem entender quem era o personagem, ele falou assim, olha, eu não vou, porque o Silvio Santos atrapalhou minha escalada quando eu estava vindo, a candidatura dele durou 12 dias, mas era a minha onda depois do Afif, e aquilo ali paralisou a minha escalada, mas quem vai não é o Brizola, como está parecendo que vai, não. Quem vai é o Lula, no segundo turno. Eu falei, e aí? Ele falou, aí vai acontecer o seguinte, eu vou para o palanque do Lula, defender a candidatura dele, porque esse Collor é um maluco, o meu partido vai se esconder, e no ano que vem eu perco a eleição de governador em São Paulo, que o meu eleitor não aceita que eu apoie o PT. Ele foi para o palanque no Pacaembu, foi o único que discursou, o Fernando Henrique pousou para a foto, mas não falou nada, o resto se escondeu lá no fundo, você nem vê a foto, nem na foto aparece, e no ano seguinte ele perdeu a eleição para o Fleury em São Paulo, porque o eleitor dele não aceitava que ele votasse no PT. Essa é a diferença. Isso aí eu vi e vivi, entre muitas outras, tipo, o cara saber que esse caminho vai levar a reeleição. Toda quarta-feira tinha uma feijoada no Palácio, que era um dia que eu ia conversar com ele, off, tal. O dia que saiu o projeto lá da reeleição, o anúncio de que a ideia da reeleição, primeiro ele falou alguns palavrões que eu não conhecia, né, que acho que ele, do Porto Santos lá, né,
vários. E contou a história do Fernando Henrique como veio fora e disse: esse cara vai, digamos, ferrar o Brasil, porque com a reeleição, no dia seguinte, o eleito só vai pensar numa coisa, na reeleição, e a oposição só vai pensar numa coisa, destruir o governo do reeleito. Ponto. Então, essa é a diferença de percepção. Você vê, tem umas figuras que na política você percebe até um respeito físico em relação à pessoa. Existia isso em relação ao Tancredo aí de Minas, por exemplo, na época da indireta. Mesmo os parceiros, os ACMs, tinham um respeito físico até assim na aproximação. E com ele tinha a mesma coisa. É diferente. A primeira vez que eu fui conversar com ele, essas histórias são boas para a gente entender os personagens, né? Eu fui escalado para cobrir ele, porque ele ganhou, eu estava na Amazônia, me chamaram, encosta nesse cara, vai até o banheiro, você vai atrás dele. Eu fui falar com ele, eu conheci de vista, falei, olha, eu vou cobrir suas ações aqui durante a contratação. Ele falou, tudo bem, meu filho, faz o seguinte, se você quiser conversar comigo, conversa a hora que você quiser, sobre o que você quiser. Agora, você nunca vai ouvir de mim o relato de algo que aconteceu numa reunião fechada. Se você quiser saber disso, eu já sabia, mas ele falou, se você quiser saber disso, você procura o Nelson Jobim, o Fernando Henrique e os caras que eles contam tudo. O que eu já sabia que eu morava lá há muitos anos, né? Mas... E assim foi. Conversava os horas, nunca contou um segredo de bastidor, nunca nada. Agora, te dizia o que ia acontecer daqui a 6 meses, do ponto de vista do processo. Como o Marco Maciel também, que era outro. Você me fez lembrar embates que nós tivemos aqui em São Paulo com o Mário Covas, governador, e nós do funcionalismo, ele tentando fazer já naquela época uma reforma da Previdência, fizeram manifestações em frente ao Palácio, e o Covas tinha isso realmente, o Covas era um briguento, era um governador de dar murro na mesa, mas de discutir sinceramente com você. Isso era muito importante. Se falar eu vou fazer, você podia confiar. Verdade. Era muito firme. Mesmo sendo oposição. Né? É verdade. Isso é necessário só para as pessoas que falam tão mal da política, é necessário entender isso. É natural e desejável que as pessoas pensem diferente, mas é natural e desejável também que, combinado algo, aquele algo seja cumprido. Políticos difíceis da gente encontrar no Brasil de agora, né, Bob? Complicadíssimo. Difícil de encontrar políticos dessa estatura hoje. Porque houve uma deterioração do processo. É verdade. O processo de financiamento da política, houve uma aceleração. Na verdade, a chamada Nova República nasce num derrame de Caixa 2. É verdade. Essa que é a verdade, tanto de um lado quanto do outro. Então, você houve uma aproximação. Não adianta escolher um partido. Isso é uma farsa. Todos eram financiados da mesma forma, gente. Quem é o jornalista que cobre aquilo lá que não sabe? É verdade. Que deveriam ter dito, olha, gente, deveriam ter cobrado dos procuradores. Os procuradores se sentem ali e digam isso, nós vamos começar pelo governo que é governo, mas esse negócio aqui ninguém vai escapar, viu? Não tem ilusões. Isso teria feito um bem extraordinário ao país. Não teria tido aquele bate-boca estúpido, aquela bobajada na rua, você é ladrão, o meu não é. Aí. É verdade. Mas, Bob, quando eu coloquei a questão do Congresso, a Silvia depois até colocou essa questão da eleição, você colocou nós que elegemos. Eu perguntaria, nós quem? A Silvia colocou, olha, quando não é o avô que ficou o neto, quando não é o pai, ficou o filho. Ou seja, as coisas não mudam, não é em razão do voto das pessoas simplesmente, mas a forma como isso caminha. Né? Agora nós vamos ter eleições municipais. Eleições municipais, imagina se em cada cidade a gente conseguisse tratar uma política de verdade, né? Começar a reconstrução dessa política. Mas a gente não consegue ver isso, né, Bob? A gente não tem este poder que parece que temos no voto. Eu queria dizer
Primeiro, eu estou preocupado que estão aparecendo mensagens aqui que eu não estou respondendo, porque eu estou supondo que alguém vai passar para mim as perguntas aí, porque eu não consigo responder ao mesmo tempo. Fique tranquilo, É fique verdade. tranquilo. Não se preocupe com isso. Joaquim Goma, que agora está falando em reconstrução da política. Depois vocês me passem as perguntas aí, tá? Bem, o que eu queria dizer? É claro que em uma frase, a gente às vezes está simplificando algo. Quando eu digo nós elegemos, é nós com a nossa história, o que é uma sociedade que teve 380 anos de escravidão, que tem uma disparidade brutal, que não tem informação, que não tem debate de absolutamente coisa nenhuma em televisão. O que nós discutimos na Rede Nacional de Televisão? Nada. Nada. O Brasil não discute. Se qualquer lugar do mundo que você vai, minimamente civilizado, de noite, de quando em quando, ou sempre, você tem o quê? Centro, direita, esquerda, fundo, discutindo tudo. Aborto, pandemia. Aqui, onde é que está se discutindo? Não tem. Você tem a versão de cada telejornal ou de cada rádio jornal para aquele tema, mas o país não discute a si mesmo, não discute nem futebol, gente. Não tem uma mesa redonda numa rede que o país inteiro assiste e participe. Então, se você não discute, se você não tem informação, se a informação é via rede social, WhatsApp, cada um recebendo a sua ração diária, sem a construção de consensos, num debate público, e chega a eleição o quê? O espetáculo das campanhas. Aliás, era outra coisa que o Covas defendia. Ele defendia que existissem os spots publicitários, claramente spot publicitário, e debate. O tempo todo. O que a gente tem na campanha? Você tem a venda de terreno na Lua. Cada um vendendo um terreno mais legal do que o outro. Então, isso não é você discutir política. Aliás, eu acho que outro erro cometido foi exatamente o não debate político. Além da coisa da grana, das pessoas terem ascensão social, qual foi o tema, além da fome e do emprego, qual foi o tema que os governos do PT politizaram? Tipo, vamos ocupar a televisão, uma rede nacional. A concessão, as pessoas precisam entender o seguinte, que as pessoas que eventualmente não saibam, a rede de televisão e rádio, qualquer televisão, é uma concessão do Estado. Portanto, o Estado, assim como tem lá um cara falando 5 minutos de vez em quando, o Estado poderia perfeitamente, uma vez por mês, ou de cada 15 dias, escolher um tema para debater com as pessoas. Por exemplo, a regulamentação econômica capitalista dos meios de comunicação. Por quê? Porque o mundo todo tem, as pessoas também não sabem, isso foi objeto já de nossos debates aí com o Hugo e o pessoal muitas vezes. Como é que é em Inglaterra, a BBC? A BBC é um édito real, renovável a cada 16 anos, e cada pessoa que tem televisão em casa paga algo como 600 euros por ano. Deutsche Welle, a mesma coisa na Alemanha, BBC, rádio, televisão e internet. Deutsche Welle é uma coisa, TV1, TV2, TV3 na França, na Itália, Portugal. E o que você vê de noite quando você vê debate? O país para assistir um debate sobre temas do momento. Pandemia. Aqui o que é que tem? Nada, cara. Tem cada um com um telejornal. Se as pessoas não debatem, como é que você vai ter consenso? Como é que você vai fazer política? Se você não discute a política, as coisas que... O que é política? É o resultado dos desejos de cada grupo, de cada pessoa. Se isso não é debatido de uma maneira comum, como a gente vai ter um congresso com a desigualdade brutal dessa, com o dinheiro de um e o dinheiro de outro absolutamente díspare? Você tem um vício que é cada parlamentar, por isso que a Silvia fala da familiaridade da política. Claro, você tem um vício ali, já está construída uma máquina que ela vai rodando. Semana passada eu entrevistei o Paulo Lacerda, ex-diretor da Polícia Federal, a propósito disso, e ele notou, ele disse, eu estava notando, acompanhando a Lava Jato, que boa parte dos investigados são herdeiros, são filhos de gente que eu investiguei quando eu dirigia a Polícia Federal e enquanto eu era delegado da Polícia Federal. É isso, acho que o que falta para a gente melhorar a política é clareza sobre o que nós estamos conversando. Se nós conversamos isso aqui, se o universo de vocês, da pública, se as pessoas todas estão vendo, vai ter um monte de gente que vai achar que eu sou uma besta, outro vai achar que é legal, vão discutir e chegarão a algum... Multiplique isso pelo país inteiro está assistindo. Mas não uma farsa de debate, você faz de conta que é debate, um da extrema, outra...
Não, tornar isso um hábito, conversar sobre as coisas. É isso que melhora a política, entre, evidentemente, outras milhares de coisas. A prática cotidiana, a educação e tudo mais. Então, eu estava ali simplificando, mas o que eu penso realmente é isso. Agora, tudo passa pelo quê? Pela comunicação, gente. Tudo passa pelo ou a escola ou os meios de massa estarem conversando. Bob, o Rudinei coloca uma questão aqui, diz assim, Brizola sempre dizia, a direita fanática quer transformar o Brasil numa grande empresa para demitir o povo. A economia brasileira é pública. O que adianta ter privatizações e o povo brasileiro com desemprego, passando fome e morrendo de doenças? Está aí uma pergunta, se você Isso é uma pergunta, ele já respondeu. Já respondeu. O Rudinei já respondeu. É isso, porque essa coisa do Estado, por exemplo, discutir o que é um ótimo debate, um dia de quinta-feira, às 8h, Rede Nacional. O que é Estado mínimo e Estado máximo? Eu diria, se eu tivesse um debate, dizendo, gente, o Estado mínimo é o seguinte, quando teve a crise de 2008 e 2009, que começou numa corretora, ou seja, no sistema financeiro americano, norte-americano, na verdade, era todo aquele sistema lá que se expandiu pelo mundo todo, quebrou Itália, quebrou Grécia, quebrou Espanha, quebrou Portugal. Aquilo ali custou, até a última conta que eu tinha visto, há 3 anos atrás, 16, 17 trilhões de dólares, que é um dinheiro que não existe, é ficção, na verdade, e que o Banco Federal do Texas fez a conta. 14 trilhões de dólares foram usados para sanear o sistema financeiro norte-americano, lá dentro. Então, que Estado mínimo é esse que, na hora que o pau quebra, corre para salvar os caras? Estado mínimo, pandemia. A Alemanha disponibilizou o quê? 5 trilhões de dólares agora para as pessoas ficarem, as empresas pagarem pelo menos 80%, as pessoas ficarem em casa para que não houvesse o que nós estamos assistindo aqui. É isso, cara. Aí você vê, se não fosse o SUS, com todos os seus problemas de financiamento do Brasil, o que seria o Brasil dessa pandemia agora, cara? É isso. Então, essas coisas, é óbvio que tem um Estado que não precisa, que é desnecessário, como é óbvio que tem coisas que o privado não fará jamais. O Estado é um indutor de muita coisa na economia e tem que ser, e é em qualquer... O que é a China? É o Estado. O Estado induzindo o processo econômico. Claro, é uma ditadura. Aí nós vamos discutir outras coisas. Tem 24 vizinhos, 12 são inimigos históricos e 1 bilhão e 400 milhões de bocas para alimentar. Entendeu? É isso. Então, o debate, essa história da deificação, quando você fala o mercado, dá até arrepio quando você falar isso no telejornal. O mercado é um ente invisível, onipresente, como se fosse Deus. Quem é o mercado? É o porteiro da Bolsa de Valores que deu entrevista. É isso. E todo mundo quer o mercado. Que mercado? Que cara de ser o mercado, pô? Tudo bem, a gente sabe o que é o mercado, mas essa entidade magnificada, tornada um ente poderoso, que tudo pode, o que é, cara? É um bocado de moleque fazendo dinheiro e os trouxa lá se quebrando, cara. Também não se discute isso. Tudo isso, tudo que nós estamos falando aqui, era para estar sendo discutido com o país inteiro, discutindo isso o tempo todo, pô. É verdade. Aí tá o Rudinei de novo, que Estado Mineiro que o governo dá 1 trilhão para bancos. Pois é. Pois é. Mas deu, né? O Bob. Mas deu, e olha só deu. E que governo é deu esse? E ficou lá no banco, né? Na verdade, não está indo para empresas, pequenas e médias empresas. Que governo é esse que tem mais de um banco público e faz as pessoas entrarem em filas absurdas num único banco público? Um único banco para as pessoas se infectando todas. É todo um... E não precisaria, diga-se de passagem, que não precisaria enfrentar fila em nenhum banco. Claro. Porque o cadastro já está pronto há anos. Claro. Mas aí precisa ter governo, não tem, né? Você ia colocar alguma coisa, Hugo? Na verdade, o Bob, o Eduardo Moreira, ele faz uma analogia muito interessante, e eu gosto muito de juntar o Eduardo Moreira com um músico paulista que chama Max Gonzaga, que fez uma música que chama Classe Média, que é interessantíssima, depois, quando tiver a oportunidade, pode ouvir, que ele diz que seria como um prédio, onde lá embaixo tem o playground e tem um banco de areias.
E num domingo qualquer, todos os pais descessem para o banco de areia e resolvessem construir um castelinho, brincar com a areia com os filhos. E 2 ou 3 pais começassem a construir um castelo de 2, 3 metros de altura. O que ia acontecer com a areia? Ia acabar. E nós somos os sem areia, torcendo para o cara com o castelo de 3 metros, né, que são os 200 bilhões, os 206 bilionários que estão no Brasil. Então, essa concentração de renda, porque as pessoas não conseguem ver que para existir um bilionário, tem que existir centenas de milhares de miseráveis, porque a conta não fecha, né? E quando você disse aí, eu vou te dar um número, porque essas 206 pessoas, elas detêm... 206, não, 6 pessoas, uma pesquisa de 3 anos atrás, 6 brasileiros tinham o mesmo que 100 milhões de pessoas juntas. Eu estou falando das 206 da Forbes, né, que saíram lá. Então, essas 206 pessoas, elas detêm o equivalente a 19% do PIB. Então, isso, quando eles falam em taxar, e eu sempre falo isso aqui nas nossas lives, que é o seguinte, eles querem diminuir o salário de servidor público em 25%. Ué, vamos tirar 25% desse povo também, que dá 350 bilhões de reais. Pronto, está resolvido. Então, porque de onde que veio esse dinheiro deles? De onde vem? Mas aí nós voltamos à nossa formação, à história da formação. Isso é secular, cara, né? Por que o desembargador na praia em Santos no fim de semana agora deu uma carraspana no cara lá dizendo, não, aqui eu sou um escroto e vou ligar para o senador, aqui o secretário, tá? Cara. É o fulano aqui que acha que pode ser sem máscara, dane-se todo mundo. A formação. Isso explica, por exemplo, vocês são do ramo. Qual é o tamanho da dívida inscrita na União? 4 trilhões. Aí é que está o problema. Esses trilhões e a dívida inscrita, o que nós devemos, a dívida pública, ela não é debatida, porque nós temos a maior parte dela, e é a maior parte mesmo, estou falando mais de 50%, que é juros para banco, juro para entidade financeira. Então, pois então, em quantos bilhões? Eu tenho até o dado com... São trilhões. São trilhões. Quantos trilhões? E eu me lembro que só 2 irmãos ou 3 irmãos na Fiesp deviam, isso matéria de alguns anos atrás, só 2 irmãos ou 3 deviam 18 bilhões. E o cara era vice-diretor da Fiesp. É isso. Silvia, você quer fazer mais uma colocação para a gente encerrar depois com o Bob? Não, só agradecer a participação dele, dizer que comungo muito com o pensamento dele, falar de quanto me entristece a banalização das mortes no país, falar de como é triste a evolução da história e ver a história se repetindo e agravando seus erros, mas dizer que eu sou uma otimista, que eu tenho esperança e que eu acho que, apesar do preço que nós vamos pagar vai ser alto, a dívida que esse grupo que está mandando no país vai ter com a sociedade é muito grande, mas eu acredito que nós vamos virar a página na próxima eleição. Eu acredito. Hugo? Eu vou pedir para a Raquel depois, ela mandar para todo mundo o endereço do canal do Bob para que se inscreva. E eu digo para se inscreverem porque o conteúdo é muito bacana. O Bob ele é um dos jornalistas mais assistidos no Congresso, porque uma parte adora o que ele fala, quer que ele fale, e a outra odeia. Então, os dois têm que assistir. Mesmo eu não sendo, como as pessoas sabem, não sendo religioso, Jesus dizia que a pessoa tem que ser quente ou fria, porque o morno ele cospe, né? E o Bob é um desses. E eu digo sempre isso porque ele foi, de verdade, as pessoas podem pesquisar, hoje está tudo registrado na internet, que ele foi uma voz isolada na TV aberta no Brasil durante muito tempo. E ele falava isso e doía em algumas pessoas, que quando a gente tentava argumentar, elas quase nos batiam. Então, eu volto a falar, o que eu estou, para encerrar,
é pedir para que todas as pessoas se inscrevam no canal dele. Porque inscrevendo no canal do Bob, vai incentivar que ele continue o trabalho dele. Já está aqui o canal do Bob. E agradecer demais a sua presença, Bob. Você sabe que eu gosto muito de você. Na verdade, não precisa nem de HTTT, é canal Bob Fernandes. Só assim as pessoas... Canal Bob Fernandes. Canal Bob Fernandes. Perfeito. Olha, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que de vocês todos aqui, eu lamento que as perguntas que chegaram não tenham chegado a mim, ou transmitidas, ou perguntadas, que eu responderia, né? Isso me preocupa, porque teve gente que escreveu perguntando e eu não tinha como responder tudo ao mesmo tempo aqui, né? Eu acho que se essas coisas que estão se multiplicando cada vez mais, essas conversas ao vivo pelo país, elas suprem um pouco a enorme ausência do debate público no Brasil sobre tudo. Infelizmente, ainda é tudo muito localizado, grupos por grupos, tal. Eu insisto que eu acho que independente da nossa formação, ou por causa da nossa formação, da nossa desigualdade, muito se resume a não termos como discutir as coisas. Se a gente não conversa sobre as coisas, esse é o primeiro passo para o entendimento, seja lá do que for, é conversarmos sobre tudo. Se isso não acontecer, nós vamos o tempo todo ficar cada um com sua tribo ali, e aí é difícil. Não há mudança que seja possível com um país que não discuta. O que foi a direta já, que você cita no começo, ou a indireta? Foram processos que o país inteiro, ao mesmo tempo, debatia, discutia alguma coisa. É isso. Quando as coisas são debatidas, as coisas acontecem, o país se mobiliza. Agora, não fraccionadamente, cada um com o seu Zap ou com o seu Facebook, porque aquilo ali é um jogo comercial. O YouTube, por exemplo, cansa de desmonetizar os meus... Por exemplo, eu entrevistei o Bustani. Quando você faz uma entrevista, quando você posta um post lá, a primeira coisa que acontece é as pessoas, os anunciantes estão ali anunciando na hora que está saindo, né? Os caras levaram 48 horas comigo desmonetizado, sem botar anúncio. Agora, me explique por que uma entrevista com um ex-embaixador, Bustani, que conta como é que aconteceu a guerra do Iraque, e ele foi demitido por pressão do John Bolton dos Estados Unidos. Qual é o motivo para um treco desse ser desmonetizado? Entendeu? Então, não é a rede social que irá nos salvar. Ela também tem os seus problemas. O que irá salvar é uma pressão para que a gente tenha comunicação. E não é comunicação do Estado, não. TV pública do Estado, não é TV pública. Os cidadãos terão que dar R$1 que seja para poder manter os meios. O que nós estamos fazendo aqui no canal é debater, tem 203 mil pessoas no meu canal, é tentar debater. Quanto mais gente tiver, melhor. Mas o ideal é que tivesse meio público de verdade, com o país discutindo. Informação, na nossa era, é quase tudo. Muito obrigado a vocês pelo convite. Bob, foi uma hora de conversa maravilhosa, muita informação colocada por você. Quero agradecer em nome da Pública, que é uma central de servidores públicos. Quero agradecer em nome dos servidores que estiveram também presentes aqui com a gente assistindo. E você deixa uma coisa importante o tempo inteiro, Bob. Temos que discutir, temos que debater. Portanto, sempre que possível, nós vamos buscar mais uma vez um debate com você, Bob. Porque tá legal, é muito agradável e muito importante. A propósito que você está falando do sindicalismo, outro tema que foi vítima da narrativa, o massacre do sindicalismo, mortadela, enquanto financiavam MBLs e outras coisas de uma maneira obscura, sem se saber o que estavam financiando, parte dessa coisa da narrativa. O ataque ao sindicalismo tem que reformar, não sei o que, tem, tudo bem, tem que modernizar, tem. Mas o ataque ao sindicalismo foi parte da narrativa. Vamos desmontar ou oprimir os caras, porque a gente consegue financiar os nossos, eles não conseguem discutir seus temas. Qual é a ilegalidade que tem de você montar um comício? Nenhum. Como é que se montava comício de 500 mil de pessoas na rua com o MBL? Dinheiro dos irmãos Koch, do Texas, etc. Agora está todo mundo começando a saber. É isso. Então, caros amigos dos sindicatos,
Sindicato pode ser legal e pode ser ruim, depende de quem está lá. Não tem problema nenhum, mas tem que insistir, tá? É isso. Um abraço para vocês todos e obrigado. Muito obrigado, um grande abraço para você. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau. Bob.